Oferecimento kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Agora com a gente aqui no Canelada da Jovem Pan, diretamente dos Estados Unidos, Mauro César Pereira. Muito boa noite. PSG 0, Botafogo 1. Diga, Mauro César, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite, companheiros, boa noite a todos. É uma vitória histórica do Botafogo, né? Eu acho assim que é muito chato esse negócio de ficar discutindo, esse campeonato é melhor, não sei o quê, bababá, isso é uma besteira. Eu acho que esse campeonato, eu tenho dito desde o começo, essa competição é para se aproveitar e curtir os confrontos, a oportunidade de enfrentar adversários que normalmente... as equipes, não só do Brasil, né? Ninguém consegue se enfrentar aí, os africanos também não conseguem enfrentar, os asiáticos, os times da América do Sul, de outros continentes, e esse torneio oferece essa oportunidade. E aí tentar tirar o melhor proveito possível. Foi o que fez o Botafogo hoje. Jogou de uma maneira defensiva, né? Mas muito bem, a atuação defensiva é excelente. Teve pouca posse de bola, 25% apenas, o jogo inteiro, mas em vários momentos soube reter a bola no campo de ataque, segurar um pouco para dar uma respirada, sair um pouco da pressão. O PSG não criou quase nada, foi uma atuação péssima do PSG, muito também em função da maneira que o Botafogo se comportou, porque é até natural que um time superior entre em campo achando que vai ser fácil, não achando assim, vai ser fácil, ninguém vai chegando no vestiário, olha, vai ser fácil, mas não é isso, o relaxamento. Mas aí durante o jogo você percebe que a coisa é mais complicada e aí você se mobiliza para conseguir o resultado. Foi o que tentou fazer o PSG, não só nas trocas feitas pelo Luiz Henrique, mas até pelas reações dele, ainda no primeiro tempo à beira do campo, bem incomodado por alguns erros que a sua equipe cometera. E não conseguiu reagir, porque o Botafogo manteve concentração, manteve organização defensiva e bloqueou as ações de ataque do time francês. Uma vitória importantíssima e pelas contas que eu fiz aqui preliminarmente, o Botafogo está numa situação confortável que ele pode até perder por um gol para o Atlético de Madrid, que ele tem um saldo de 2, o Atlético tem um saldo de -2, o PSG deve ganhar do Seattle, já tem um saldo de 3, se vence por um gol, que seja, vai um saldo de 4, então ele se classifica com 6 pontos. Se o Botafogo perder por um gol, ele ainda assim fica à frente do Atlético. Os dois teriam 6 pontos ganhos, né? Mas o Botafogo ficaria com saldo de 1, o Atlético com saldo de -1. O Botafogo, pelo que eu contei aqui, se eu estiver errado, vocês me corrijam. O Atlético teria que vencer o Botafogo por 2 gols para igualar em saldo e superar no número de gols marcados, que ele marcou 3 hoje, se fizer 1-0 tem 4, o Botafogo marcou 2 vezes apenas. Ou seja, é uma situação muito confortável num grupo em que ele parecia condenado à eliminação. Isso é sensacional, né? Depois de uma atuação que deixou muito a desejar na estreia, pelo segundo tempo contra o Seattle, quando quase cedeu o empate para uma equipe bem inferior a ele, Botafogo, mas hoje não, hoje foi um jogo exemplar, dentro de uma proposta que era possível. É perfeitamente natural que você jogue de uma forma muito defensiva contra o adversário que lhe é superior, né? É aquela coisa, o time de futebol tem que jogar de diferentes maneiras, de acordo com o cenário, com a competição, com o momento. Se o Botafogo tenta fazer um jogo franco, ele vai ter mais dificuldade. Fez o jogo que lhe cabia, e com muita competência, e consegue uma vitória histórica, uma vitória sensacional, que coloca aí o Botafogo numa ótima condição para avançar para a próxima fase. E se avançar, cruzando com alguém do grupo do Palmeiras, de repente aí até com um adversário mais acessível do que se poderia imaginar, partindo do princípio de que o Palmeiras possa ser primeiro, o Botafogo pode ser até o primeiro da chave. Então, uma situação bacana aí, muito legal, uma vitória marcante do Botafogo, que eu acho que deixa para trás até e, digamos assim, eu acho que ela abafa um pouco alguns elogios exagerados até ao desempenho de outros brasileiros nessa competição. Dos outros 3, Flamengo, Fluminense e o próprio Palmeiras, pelos jogos anteriores. O que o Botafogo fez hoje é muito maior do que qualquer um deles fez, obviamente. Ô Mauro, e até sobre essa questão, queria puxar mais com você sobre isso, porque é de fato a melhor atuação brasileira, o melhor resultado contra o melhor time europeu do momento, e é uma vitória que também vai facilitando, digamos assim, né, ou amenizando o caminho do Botafogo, porque se der agora, digamos assim, a lógica, né, o Botafogo termina em primeiro e pegaria o segundo colocado do grupo A, que é o grupo do Palmeiras, que neste momento seria aí o Inter Miami, ou até mesmo, aí teria que ter uma combinação ali de resultados, mas em tese seria o Inter Miami. Acaba facilitando também, pensando numa possível oitavas de final e no caminho para o mata-mata, né, Mauro? Aí ele tem que empatar pelo menos com o Atlético, né? Ele não pode perder. Se ele perder, ele acaba sendo superado, creio eu, pelo PSG, que deve vencer o seu jogo, que tem um saldo melhor, que aí eles ficariam todos com 6 pontos, né?
O Botafogo tem que empatar com o Atlético. Se ele empata, ele é primeiro da chave. Se ele perde por um gol, ele está classificado pelo menos em segundo. E se ele perde por 2 gols, aí ele pode ser eliminado. Ele não pode perder por 2 gols para o Atlético. É uma situação confortável. Ele pode até perder, gente. Quem poderia imaginar que o Botafogo chegaria à última rodada desse quadrangular, da sua chave, podendo perder um jogo para o Atlético de Madrid, que ele estaria classificado? Ele pode perder por um gol. E o empate é o bastante para ele ser primeiro. Espetacular. Essa vitória tem um peso imenso. E claro, como você disse, se for primeiro, o Palmeiras deverá ser o primeiro da sua chave, é o que tudo indica, a gente imagina. Ele não enfrenta o Palmeiras, mas vai enfrentar o Inter Miami, alguma outra equipe, tem o Messi e tal, mas convenhamos, depois de vencer o PSG, evidentemente você não deve temer o Inter Miami, né? E aí, quem sabe até chegar numa fase mais avançada, chegar numa fase de quartas de final. E é interessante que se acontecer um confronto, o Porto sendo eliminado, você já tem pelo menos, e o Botafogo avançando, por exemplo, para pegar o Inter Miami, você já tem pelo menos um não europeu chegando entre os 8. É verdade. É até importante falar do regulamento, né? Porque ele é um pouquinho diferente. Estava lendo aqui, né? Primeiro critério é confronto direto, né? Só que em caso de um tríplice empate, que seria essa possibilidade, né? Um tríplice empate aconteceria se o Paris Saint-Germain ganhar do Seattle e o Atlético ganhar do Botafogo. Aí os 3 ficariam com 6 pontos, e terminariam os 3 empatados. Aí nesse caso que eu estou lendo aqui, seria no confronto direto, não ia considerar, porque um ganhou do outro, né? Nesse tríplice empate, nessa possibilidade, o Atlético teria vencido o Botafogo, só que o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain e o Paris Saint-Germain venceu o Atlético. Um venceu o outro ali desses 3. E aí iria para o saldo de gols, só que o saldo de gols só no confronto entre os 3, desconsiderando o Seattle, em caso de tríplice empate. E aí nessa conta do confronto só entre eles, o Atlético está com -4, porque ele enfrentou só o Paris Saint-Germain, por enquanto, vai enfrentar o Botafogo na última. O Botafogo está com 1, porque ele fez o 1-0 de hoje, e o Paris está com 3, né? E o saldo do Paris já é definitivo de 3, nesse caso, né? Porque ele já jogou com os 2 que estariam empatados com ele. Então ele fez 4 no Atlético, mas tomou um do Botafogo, saldo 3. Então, nesse caso, o Botafogo ele só seria eliminado se ele perdesse de 3 gols para o Atlético. 3 gols. Porque se ele perde por 2, o Atlético iria para -2 e o Botafogo cairia para -1. Aí se ele perder por 3, aí o Atlético passaria à frente. É isso. Ô Mauro, e também para falar mais com você sobre isso, qual a lição que fica, né, nesse confronto? Porque é óbvio, sabemos que de fato o futebol europeu é superior ao futebol sul-americano como um todo e também incluindo o futebol brasileiro, mas hoje nós vimos que dá para ter um time competitivo, dá para ter um futebol melhor jogado, que foi o que o Botafogo apresentou nesta noite, né, Mauro? Eu acho que eu não gosto dessas análises não, sabe? Porque assim, o Botafogo jogou hoje de uma maneira muito específica para esse jogo. Mas o Botafogo não vai fazer jogos com 25% de posse de bola se defendendo o tempo todo para ele ser campeão da Libertadores, brasileiro. Não é assim que ele vai jogar. Ou é um jogo específico. O Botafogo jogou reconhecendo que o adversário ele é superior tecnicamente, a gente sabe que adotou uma estratégia defensiva, jogou muito bem e ganhou o jogo. Agora, a gente não pode ficar usando essas vitórias para maquiar a má qualidade da maioria dos jogos disputados do Brasil ou achar que nós estamos perto dos europeus. Não estamos. Estamos porque eles têm dinheiro, gente. É óbvio. Por que o Pipiá está falando do supremacia dos brasileiros? Por que os brasileiros ganham a Libertadores todo ano, há algum tempo? Porque tem mais dinheiro. Simples assim. Tem mais dinheiro. A revelação do futebol brasileiro, o Estevão está de malas prontas para jogar onde? No Chelsea. Vai embora. Porque eles têm mais dinheiro. Simples assim. O João Gomes foi campeão da Libertadores pelo Flamengo, foi para o Wolverhampton, que é um time que briga para não cair para a segunda divisão. O André do Fluminense, campeão da Libertadores, foi para o mesmo clube. Então, eles têm grana. E isso faz toda a diferença. Os melhores jogadores daqui, da Argentina, do Uruguai, sei lá de onde, eles vêm aqui e levam. Não é que o europeu joga mais bola que o brasileiro, que o argentino, ou que o asiático, o africano, ou sei lá mais quem. É porque eles têm a grana e eles levam os melhores jogadores e montam seleções transnacionais. E quando esses times estão mobilizados e envolvidos, é claro que é muito mais difícil de enfrentá-los e batê-los. Agora eles vêm para um torneio como esse, que não é, obviamente, aquilo que é prioritário para eles, deixam essas brechas, o time brasileiro vai lá e dá uma chapuletada. Ou como o outro pode chegar e ganhar também. Agora, eu não acho que isso mude nada com relação à realidade do futebol praticado aqui. Esse torneio, na minha visão, ele não muda nada daquilo que a gente vê aqui, de bom e de ruim.
E é uma ilusão, na minha opinião, alguém ficar achando que porque ganhou um jogo, ou se o Flamengo ganhar do Chelsea amanhã, não vai mudar nada, vai ficar a mesma coisa. Há uma diferença grande e ela é imposta pela grana. Não só a grana, também é nosso atraso técnico e tático. Esse discurso me preocupa muito, porque daqui a pouco vai aparecer um professor da vida aí dizendo, viu, não estamos tão atrasados, estamos sim. Tanto que os técnicos que dominam aqui a Libertadores, que ganharam seguidos títulos, são técnicos portugueses. E técnicos que nunca passaram perto do primeiro escalão. Jorge Jesus, Abel Ferreira e Arthur Jorge. Nenhum dos três dirigiu times de ponta do futebol internacional. Nenhum deles dirigiu. Então a gente vive aqui uma realidade que não pode ser ignorada por conta de resultados numa competição muito peculiar, disputada em condições que a gente não pode ignorar. A mobilização que você vai ter de um time europeu para essa competição, ela não é igual à Liga dos Campeões ou ao campeonato do seu país. Isso é um fato. O Botafogo não tem nada com isso. Ele foi lá e ganhou. Isso é fazer história. É uma vitória histórica. Acabou. Ponto final. Mas isso não vai maquiar, pelo menos para mim, não vai servir de cortina de fumaça para que a gente veja as costas para os problemas que nós temos no nosso futebol. De técnicos ultrapassados, de times mal montados, de desorganização, com potencial para ser muito melhor do que é. E que não é por conta de uma série de razões. Então, acho muito preocupante que algumas vitórias sirvam de cortina de fumaça ou de argumento para tentar esconder os defeitos e apontar virtudes que às vezes nem existem, porque são jogos muito específicos. O jogo de hoje teve essa característica, como outras vitórias de times brasileiros nessas condições, com o time europeu atacando mais, criando mais. São Paulo 2005, Corinthians 2012, o Inter 2006, é verdade. Mas a postura do time para enfrentar é a postura defensiva, porque você admite que o adversário é melhor, você joga defensivamente, no caso o Botafogo jogou muito bem, por isso o goleiro não trabalhou tanto, né? E você consegue arrancar uma vitória num jogo específico. É diferente de você jogar uma temporada inteira contra esses times. Aí a coisa muda completamente, até porque você nem consegue se mobilizar tanto para esse jogo dessa forma. Eu imagino até que alguns europeus que entram com um saltinho um pouco alto nesses começos, a partir dessa derrota, vão mudar o comportamento. Vão mudar o comportamento. Eu imagino que sim. Esse jogo de hoje pode ser um divisor de águas nessa competição, porque o campeão europeu perdeu para o campeão da América do Sul. E eu acho que isso não estava nos cálculos. Eu duvido que, não, vão perder, é normal. Acho que não. Eu acho que ele, ainda mais depois de meter 5-0 na final em cima da Inter e 4-0 no Atlético de Madrid, logo no primeiro confronto que teve o PSG. Acho que esse jogo deve mexer um pouco com algumas cabeças e reações com relação à maneira como eles enfrentam os seus adversários nessa competição. Não, aliás, sobre isso aí, boa noite ao Mauro. Imediatamente após o jogo, a capa do L'Équipe era exatamente a seguinte: queda do pedestal. Então, é esse mesmo clima, ou seja, agora vamos voltar a colocar os pezinhos no chão e encarar de uma outra forma isso. Porque é claro que também havia até então um fator surpresa. Eles não acompanham o dia a dia do futebol brasileiro. Então agora, quer dizer, já deu para perceber que, puxa, afinal de contas, embora o Brasil seja extremamente desorganizado, bagunçado, atrasado numa série de coisas, ainda se joga futebol aqui também, né? Ô Bruno, na sua opinião, até puxando esse assunto que o Mauro levantou, o maior, digamos assim, mérito do Botafogo hoje foi de fato reconhecer que o PSG é um time muito superior e ter montado uma estratégia diferente para hoje, porque, por exemplo, assim, no grosso ali da escalação, tivemos o Alan entrando, né, na vaga do Mastriani, e em campo nós vimos também uma postura bem diferente, bem defensiva. Foi o maior mérito do Botafogo nessa vitória, Bruno? O Botafogo ele se preparou bem para o jogo, se adaptou bem ao seu adversário e não ficou só se defendendo. Claro, ele teve uma postura mais jogar mais atrás, a bola mais com o Paris Saint-Germain, que é bem natural. Ainda mais depois que fez o gol, tinha uma vantagem. Mas o Botafogo não só se defendeu com a bola, ele tinha estratégias para jogar, para atacar, para contra-atacar. Foi um jogo muito bom do Botafogo. E dessa maneira, se adaptando ao adversário, tentando anular os pontos fortes do adversário, tentando aproveitar os espaços deixados. Então o Botafogo, ele pegou um adversário que é melhor que ele, é superior tecnicamente, sem dúvida. Isso não vai mudar pelo resultado de um jogo. O Paris Saint-Germain, obviamente, é melhor tecnicamente que o Botafogo. Time que vive um momento mágico ali na história do clube, com a conquista da Champions e estreou no Mundial metendo 4 no Atlético de Madrid. Isso não é
por acaso, né? Uma final de 5-0 de Champions League é uma coisa totalmente fora do normal. E o Botafogo soube encarar esse desafio, concentração altíssima, porque o futebol ele tem também um fator humano, né? Do nível de concentração. Aí eu não estou falando do europeu, do brasileiro, até falando dos jogos nossos aqui, do dia a dia. Às vezes acontece, quando tem um Palmeiras e Flamengo, que é hoje o principal confronto brasileiro dos últimos anos, todo mundo vai no máximo, né? Todo mundo vai super concentrado. Quando tem um clássico, um Corinthians e Palmeiras, um Flamengo e Botafogo, todo mundo vai na concentração máxima, um mata-mata de Libertadores, uma final de Copa do Brasil. Mas tem jogos, e no dia a dia, ainda mais com um calendário pesado, com viagem, com um monte de jogo, tem jogo que você não vai no máximo. E isso é humano, isso aí não é de sacanagem, não é de menosprezo. Tem jogo que você não vai no máximo. É diferente o Flamengo, por exemplo, fazer um jogo com o Palmeiras hoje do que fazer um jogo, não vou nem no Campeonato Carioca, mas fazer um jogo na 13ª rodada do Brasileiro em casa com o Sport, que hoje é a lanterna. Claro que o Flamengo é o favorito e normalmente vence, mas às vezes tem jogo que você não está no seu máximo, você não está no máximo de foco, de concentração. E o Botafogo estava muito concentrado, muito no máximo. Era o jogo que ele se entregou completamente. E é um mérito. Para vencer o Paris Saint-Germain tinha que jogar dessa maneira. Muito bem organizado, muito concentrado, focado, dando o máximo fisicamente, mentalmente, taticamente. E o Botafogo fez uma vitória gigantesca do Botafogo. Independente do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain não tem... Estava com o time, poupou de jogadores, estava desconcentrado. Não importa. O Paris Saint-Germain, de qualquer maneira, era favorito. Muitas vezes no Mundial, na Copa Intercontinental, chamem como for, o campeão europeu fez jogos protocolares contra outros times e venceu, do mesmo jeito. Não foram todos os jogos. A gente vai lembrar das goleadas do City, do Barcelona, mas teve jogo ali que eles entraram e jogaram num ritmo bem mais leve, numa intensidade bem mais baixa que o normal e ganharam do mesmo jeito. Aconteceu algumas vezes nesse Mundial mais curtinho que tem no fim do ano. E dessa vez o Botafogo foi lá e ganhou o jogo, coisa que um time sul-americano não fazia desde 2012. Então, uma vitória histórica, gigante do Botafogo, que soube fazer o jogo da melhor maneira em todos os sentidos. Bruno, eu acho que tem uma coisa, até pegando uma carona também no que o Mauro disse. Veja, eu não acho que a boa campanha no Campeonato Mundial vá gerar algum tipo de transformação interna aqui no futebol brasileiro. Como, por exemplo, não aconteceu na Argentina após a Argentina ganhar a Copa. A Argentina ganhou uma Copa do Mundo e lá, enfim, o dia a dia do futebol local continua o mesmo. Agora, o que eu acho que o Mundial mostra também é que o torcedor e também o crítico brasileiro, o crítico do futebol brasileiro, ele tem sim todo o direito de pedir mais, o que está evidente também que esses clubes se preparando melhor e jogando, digamos, mais, enfim, mobilizados, com mais interesse, eles têm condição de oferecer mais. Então, se não vai mudar nada, não vai abalar nenhuma estrutura do futebol brasileiro, pelo menos, eu acho que agora isso tudo torna as cobranças mais justificáveis. Quer dizer, não vai dar para um time que sai do Mundial jogando bem contra o PSG fazer... Você pega, por exemplo, a gente comenta sempre aqui, todos os últimos, sei lá quantos mil clássicos Palmeiras e São Paulo. Tudo que você não vê é futebol. Ninguém joga absolutamente nada. Todos jogos ruins. Aí você vai olhar e falar, mas calma lá. Por que toda vez que você joga contra esse rival ou contra outros rivais equivalentes, os jogos são ruins, sendo que você é capaz de ir lá para fora e jogar um pouco mais? Porque, veja, eu não estou nem falando só do confronto contra os europeus, mas mesmo contra os africanos. Porque há algum tempo, e não faz muito tempo assim, os times do Brasil andaram tropeçando também contra os africanos no Campeonato Mundial. Agora já não estão encontrando essa dificuldade toda. Então, assim... Qual a mágica? É uma questão, para mim, é uma questão também de mobilização, de mostrar interesse, em vontade de jogar bola e de aparecer, porque isso aí também é vitrine, né? Sim. Então, todo mundo parece que quer mostrar aquilo que tem de melhor. Mas por que nós vamos fazer isso só para exportação e não aqui no futebol doméstico?